No dia que a gente se conheceu, a gente falou sobre o desejo de ser pai através da adoção. Mas numa época onde ainda não era permitido que pessoas ou casais homotransafetivos pudessem adotar. Mas existia uma vontade muito grande. A gente tinha brechas na lei, mas essas adoções eram feitas de uma maneira quase beirando a mentira. Então as pessoas faziam, geralmente um dos dois do casal adotava e depois o outro entrava com um processo judicial para fazer uma adoção unilateral. E a gente ia vendo alguns discursos vindo do judiciário que nos deixavam bastante tristes com a forma como se propunha que essa adoção acontecesse, né? Então, quando eram dois pais, se propunha que um dos dois não fosse chamado de pai, um era pai e o outro era padrinho. Ou tio. Existia-se a chance de nunca... Existia a chance de nunca conseguir fazer essa adoção unilateral acontecer da outra parte. E alguma coisa na gente... Tá bom. E aí alguma coisa dentro da gente dizia que uma hora ia dar certo. A gente começou a estudar muito sobre adoção. Em 2015, o STF promulgou uma decisão a favor da adoção por pessoas e casais homoafetivos ou transgênero. E aí a gente, em 2016, entrou no processo e 2 anos e 4 meses depois a gente foi chamado para conhecer a Stephanie. Houve uma época que a nossa vida era permeada pelo universo da parentalidade adotiva. A gente ia buscar algum filme para assistir, era algum filme que falava sobre adoção. Os livros que a gente lia eram livros sobre adoção. Então acho que a nossa preparação esteve muito nesse lugar, da gente buscar essas referências. Mas a gente achava pouquíssima informação sobre adoção homoafetiva, né? Então não tinha nenhum filme brasileiro que falasse a respeito, nem documentário, nem filme de ficção. A gente achou um filme mexicano, por exemplo, que era muito estereotipado, né, muito no papel de caricatura do homossexual, e que não nos agradava. Depois a gente acha um outro filme europeu, que eu não me lembro de qual nacionalidade, mas que vai falar de uma adoção tardia, também colocando muito o adotivo no lugar da marginalidade. E nada muito próximo do que a gente tinha como perfil para essa criança. Então, apesar de dizer que a gente pesquisava, a gente não se via representado nessa pesquisa também. E a psicóloga do fórum nos disse uma frase que foi muito impactante, dizendo que ali estava começando a nossa luta pela nossa família. Né? Que esse era um dos primeiros exemplos que a gente ia atravessar outros. E aí, 1 ano depois, já com a documentação da Stephanie pronta, já com a certidão de nascimento no nosso nome, a gente decidiu criar a página para difundir informação sobre a adoção e sobre as famílias homoafetivas, né? E acabou ganhando proporções maiores do que a gente imaginava. O primeiro contato que nós tivemos foi no abrigo. É uma memória que não sai da minha cabeça, que é o momento em que a psicóloga sai para buscá-la. Ela fala, agora eu vou lá buscar a Stephanie, mas não estranhe se ela chorar, né? Porque aqui ela está acostumada a receber cuidados de mulheres. O único homem que tinha lá na casa era um motorista que era só para levar, para fazer alguma vacinação, enfim, é o posto de saúde. E aí, né, a gente naquela expectativa, e aí essa é a imagem que eu tenho dela, com a psicóloga passando, tinha um vitrô assim atrás, dela cruzando essa janela. E aí quando ela entra, ela olha pra gente, mas ela não chora, e aí aquilo marcou bastante, né, esse encontro de nós três. E a Stephanie fica super tranquila, assim, é claro que
né? Duas pessoas diferentes, mas a reação dela é muito diferente do que a psicóloga tinha talvez previsto que pudesse acontecer. Preconceito diretamente, pelo menos que eu tenha presenciado, não. Mas o que a gente acaba tendo que lidar são com olhares. Mas a gente já passou por algumas situações, né? Teve uma recentemente, numa viagem que nós fizemos, que uma pessoa veio questionar como cada um agia com a Stephanie. E eu falei, né, fiquei ali olhando para aquilo, o Beto começou a ficar constrangido porque não cabia, né? Era uma pessoa que a gente nunca tinha visto na vida. E aí, então, em alguns momentos a gente tem que lidar com algumas situações, né, nesse sentido, ou mesmo com a invisibilização do nosso papel enquanto pessoas que cuidam de uma criança. Esse é mais complicado. Então, a gente já teve situação em hospital, né, mas eu coloco o nome de quem aqui no lugar da mãe? Não tem mãe, né, no nosso contexto familiar, não existe essa figura. Então, é toda uma questão social que tem que se adaptar aos novos modelos. Aliás, né, novos modelos não, né, mas as famílias que existem hoje. Acho que a gente pouquíssimas vezes passou por situações vexatórias de uma homofobia expressa. Mas a gente percebe isso nas pequenas atitudes, né? No material escolar, nas datas festivas, nos produtos de mídia que ela consome. Nenhuma das bandas que ela consome tem nenhum material feito pro formato familiar dela, né? Então, e aí a gente tem uma busca em cobrar isso de todas as bandas que ela consome. E eles não dão nem respostas. Então a gente percebe esse preconceito vindo de uma maneira muito velada ainda, quase um apagamento do nosso formato familiar.